Boa noite, turma. Mais uma aula das nossas quartas intensivas aí da Residência Médica em Terapia Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje o tema embolia pulmonar, a ser apresentado pela nossa horizontal médica, doutora Rayane Ramos, também preceptora lá da nossa residência. Peço a todos que deixem o áudio fechado e a câmera aberta, por favor. Dúvidas podem ser lançadas no nosso chat. No final, a gente vai abrir para uma resenha. Obrigado, Rai, pela dedicação aos nossos residentes aí. Boa aula para nós. Boa noite, pessoal. Então, acho que todo mundo já me conhece, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre embolia pulmonar. É um tema que a gente vai ver mais para frente, associado aí ao choque obstrutivo, junto com o tamponamento cardíaco, mas hoje, especificamente, vamos falar só da embolia pulmonar. O tromboembolismo venoso, então, que vai incluir a TVP e a TEP, é a terceira causa mais frequente, né, de síndrome cardiovascular no mundo, ficando atrás somente da síndrome coronariana aguda e do AVC. Entre os anos de 2010 e 2021, a gente teve mais de 520 mil casos de tromboembolismo venoso, onde mais de 67 mil pacientes vieram a óbito entre os anos de 2010 e 2019. Possui um alto índice de mortalidade, aproximadamente 34% das pessoas vão morrer subitamente ou em poucas horas após a primeira manifestação, ou seja, não vão ter nem chance de ter um atendimento médico. 2/3 dos casos de tromboembolismo venoso só por TVP isolada, a grande maioria por trombose de veias proximais de membro inferior, ficando só 1/3 dos casos de tromboembolismo venoso para TEP. É mais comum nas pessoas do sul, né? Tem relação aí com o clima, 2,86 casos para cada 100 mil habitantes. O risco ele aumenta proporcionalmente com a idade, ele é 8 vezes maior em pacientes com mais de 80 anos do que na quinta década de vida, e é mais comum nos caucasianos e nos afro-americanos. Esse gráfico aí que a gente vê aí embaixo, ele mostra a incidência e a mortalidade, né, nos Estados Unidos, Austrália, Espanha, Itália. O que a gente vê é que a incidência vem aumentando, talvez pela facilidade maior de se fazer o diagnóstico, mas em contrapartida, por essa facilidade maior, pelos exames que vêm surgindo, né, por esses exames trazerem uma acurácia maior aí, a gente ajuda a reduzir essa mortalidade aí. Apesar disso tudo, pela própria doença, tanto a TVP quanto a TEP tem uma alta mortalidade, isso vai trazer um fardo cada vez maior para o serviço de saúde nos próximos anos aí. Como fator predisponente, a gente tem os permanentes, né, que são os não mutáveis, como idade ou alguma doença, por exemplo, doença autoimune, e os temporários, como, por exemplo, um quadro de imobilidade ou por alguma cirurgia ou por alguma viagem, são considerados fatores temporários. Entre os fatores de riscos maiores, onde a gente tem um odds ratio maior que 10, a gente tem as fraturas de membros inferiores, hospitalização por insuficiência cardíaca ou por arritmia, como o flutter e a fibrilação nos últimos 3 meses, cirurgia de quadril ou de joelho, um politrauma, infarto nos últimos 3 meses, paciente que já teve tromboembolismo venoso previamente, ele tem a chance maior de fazer tromboembolismo. Como fatores de risco moderado, com odds ratio entre 2 e 9, a gente tem artroplastia de joelho, as doenças autoimunes, uso de catéter, quimioterapia, terapia de reposição hormonal e uso de contraceptivo oral, o período pós-parto, infecções e o câncer, principalmente se tiver associado à metástase. E fator de risco menor, odds ratio menor que 2, a gente tem um repouso maior que 3 dias, o diabetes, a hipertensão, a imobilidade temporária aí por uma viagem prolongada de carro ou de avião, a idade, obesidade, gravidez, entre outros.
Na fisiopatologia do tromboembolismo venoso, a gente tem a clássica tríade de Bischoff, que está relacionada à hipercoagulabilidade, né, com elevação dos fatores de coagulação, alteração na parede vascular, levando à perda dos mecanismos antitrombóticos e a estase devido à imobilidade. Então, a junção desses três vão trazer um ambiente propício para o tromboembolismo venoso aparecer. E na fisiopatologia da embolia pulmonar, a gente tem esse espiral aqui, também chamado de espiral da morte, né, que é tudo que a gente não quer, principalmente no paciente no CTI, que é o choque obstrutivo levando à morte. Isso tudo acontece porque a gente tem uma pós-carga aí aumentada, né, do ventrículo direito, que vai fazer com que haja uma dilatação desse ventrículo, uma insuficiência da válvula tricúspide, aumentando ainda mais a tensão na parede desse ventrículo. Associado a isso, a gente vai ter liberação de fatores neurohormonais, como tromboxano A2 e serotonina, que vai fazer uma vasoconstrição. Associado a isso, uma inflamação do miocárdio, que vai aumentar uma demanda de oxigênio pelo ventrículo direito. Tudo isso associado vai causar um shunt intrapulmonar, né, que são áreas ventiladas, mas não são perfundidas, levando a uma isquemia do ventrículo direito e uma injúria hipóxica. Isso vai levar à redução da contratilidade, redução do débito cardíaco e levar uma redução da pré-carga do ventrículo esquerdo, com consequente redução do débito cardíaco, redução da perfusão coronariana, redução da pressão e, como consequência, uma redução aí da oferta de oxigênio para esse ventrículo, perpetuando o ciclo vicioso que pode levar à morte. Como apresentação clínica, a grande maioria dos sintomas vai ser inespecífico. Os mais comuns que a gente vai ver é a dispneia, em 73% dos casos, dor torácica em 66%, a tosse em 37%, o edema e a dor de membro inferior em aproximadamente 28% e 26%, e hemoptise, que acontece pelos êmbolos distais, né, que vão causar uma hemorragia alveolar. Sem dúvida, o sintoma mais sensível que a gente tem, mas o que a gente vê é que está presente só em 13% dos pacientes. Os achados no eletro, a gente pode ter vários achados, né, BRD, o padrão S1Q3T3, que é clássico, né, só que a ausência dele não quer dizer que não tem embolia pulmonar. O achado de eletro que tem maior predição para embolia pulmonar é a inversão de onda T na parede anteroseptal, né, de V1 a V4, e a gente também pode ver o desvio para a direita do eixo QRS. Entre os achados radiológicos, a grande maioria também é inespecífico, né, infiltrado pulmonar, derrame pleural, atelectasia em 69% dos pacientes, a hipotransparência pulmonar, e lembrando que em 15% desses pacientes a gente tem o raio-x totalmente normal. Dois achados que a gente pode ver nessas duas radiografias de tórax aqui são os achados mais específicos. O primeiro é o sinal de Westermarck, né, que é a oligoemia, que é a redução da vasculatura pulmonar mesmo, pela baixa perfusão, pelas áreas estarem mal perfundidas. Então, esse primeiro a gente tem o sinal de Westermarck, e o segundo, a corcova de Hampton, né, que é como se fosse uma imagem cunha, com o ápice dela voltado para o hilo pulmonar. São sinais específicos, são achados mais específicos no raio-x, mas infelizmente a gente não acha em todos os pacientes. Os pacientes ainda com TEP pode evoluir com os casos mais graves, né, com a TEP de alto risco, evoluindo com parada cardíaca e necessidade de ressuscitação cardiopulmonar, o choque obstrutivo, né, que é o que a gente quer evitar, com a pressão sistólica menor que 90, ou necessidade de vasopressor para manter uma PA maior que 90, apesar do estado de enchimento adequado, e hipoperfusão de órgão-alvo, com estado mental alterado, pele fria e úmida, oligúria, anúria e aumento do lactato sérico.
E o terceiro caso é uma PA sistólica menor que 90 ou uma queda da PA sistólica maior que 40, com a duração superior a 15 minutos e não é causada nem por arritmia de início recente, nem por hipovolemia e nem sepse. A gente tem esses dois scores aqui para a gente poder fazer a probabilidade clínica pré-teste, né? Que é o score de Wells, que é o mais usado, e o score de Genebra. Tanto o de Wells quanto o de Genebra, ele tem o modelo original quanto o modelo simplificado. O modelo simplificado ajuda a gente a utilizar isso de uma forma mais prática à beira-leito, né? Basicamente, eles vão avaliar sinais clínicos de TVP, a frequência cardíaca, imobilização ou cirurgia recente, embolia ou TVP prévias, hemoptise, câncer ou diagnóstico alternativo menos provável que a embolia pulmonar. E aí você vai classificar esse paciente como TEP provável ou TEP improvável. Isso aí a gente vai ver essa praticidade quando a gente for fazer a estratificação mais lá na frente para fazer as estratégias de tratamento. Os marcadores, o que a gente tem? O BNP e a troponina, né, eles não têm valor nenhum no diagnóstico, a gente vai ver que a troponina e o BNP vão estar relacionados ao prognóstico. Por quê? A embolia pulmonar vai causar um aumento na resistência vascular, né, aumentando a pressão do ventrículo direito, igual a gente viu lá atrás, e vai abrir dois braços, né? Um braço que vai fazer microinfarto de ventrículo direito, com degradação de miofibrilas, liberando troponina, e estresse do VD, liberando peptídeo natriurético atrial, né? Então, a troponina elevada, BNP elevado, não me ajuda em nada no diagnóstico. A gente vai ver, os estudos mostraram, tem um estudo da Circulation de 2006, que avaliou mais de 2.000 pacientes e viu que o óbito foi 5 vezes maior nos pacientes que tiveram a troponina positiva, né? Então, está muito relacionado ao desfecho desfavorável desses pacientes. O dímero, né, que é um produto de degradação da fibrina, ele possui uma alta sensibilidade aí de 95%, mas uma baixa especificidade, em torno de 40%. Então, o valor preditivo negativo dele é muito alto, um valor normal, quase que improvável você ter uma embolia pulmonar ou uma TVP. Já o valor preditivo positivo dele é baixo, então um dímero ele não é útil sozinho para confirmar uma embolia pulmonar. O teste que a gente usa é o ELISA, né? E o que a gente tem sempre que lembrar é que outras coisas alteram o dímero a não ser embolia pulmonar, principalmente os pacientes com câncer, né? Então a gente tem que se atentar para isso. Os pacientes hospitalizados também podem alterar o dímero, infecção grave ou doença inflamatória e gravidez. É tudo que a gente tem aí no nosso dia a dia dentro do CTI. Então, a gente tem que se atentar para os diagnósticos diferenciais. Agora, a gente entra nos exames de imagem. A angio-TC, né, sem dúvida, é um método de escolha para fazer o diagnóstico da embolia pulmonar. Ela tem uma sensibilidade aí de 83%, com especificidade de 96%. Tem como ponto positivo a gente ter disponível na grande maioria dos hospitais, ter uma boa precisão, ter uma validação forte aí nos estudos prospectivos, baixa taxa de resultado inconclusivo, beira aí a 5%. Se eu não achar, se eu suspeitar de TEP e a angio-TC não me mostrar embolia pulmonar, eu posso achar outra coisa que esteja causando toda a instabilidade ou todo o quadro do paciente. E o tempo de aquisição curto. O que a gente tem de ponto negativo? A exposição à radiação, exposição ao contraste iodado, daí as pacientes jovens, as pacientes gestantes e lactantes, e os pacientes com insuficiência renal grave. Por eu ter com muita facilidade, a gente também pode usar de forma excessiva, né? E como ponto negativo também a gente tem uma relevância clínica do diagnóstico de embolia pulmonar subsegmentar desconhecida.
A cintilografia vem para a gente usar naqueles pacientes que têm contraindicação a anjo-TC, né, os pacientes ambulatoriais que têm baixa probabilidade clínica e radiografia de tórax normal, nos pacientes jovens, principalmente do sexo feminino, pelo uso de radiação, né, as gestantes, os pacientes com história de anafilaxia induzida por contraste e os pacientes com insuficiência renal grave. Como ponto positivo, quase não possui contraindicação, é relativamente barato e tem uma validação forte também nos estudos prospectivos. Como ponto negativo, ela não está disponível em todos os lugares, a interpretação dele varia de acordo com quem está fazendo, os resultados relatados são como razão de probabilidade, é inconclusivo na metade dos casos, então 50% dos casos a cintilografia pode vir inconclusiva, e diferentemente da anjo-TC, se eu não achar embolia pulmonar, ela não consegue me dar outro diagnóstico. Usa uma radiação mais baixa em relação ao anjo-TC também. A angiografia pulmonar é considerado padrão ouro, né? Mas é um método invasivo, é um método de maior custo, a gente não encontra em todos os lugares. Então, hoje, com o advento, com o surgimento dos novos métodos de imagem, a anjo-TC, a cintilografia, os estudos começaram a questionar se realmente a angiografia vai continuar sendo padrão ouro aí pelos próximos anos. A angiografia por ressonância, baixa sensibilidade, alta proporção de exames inconclusivos, e também não está disponível em todos os lugares. Então, os estudos mostram, eles nem colocam a angiografia dentro do rol de exames aí para pesquisar embolia pulmonar. Ainda não tem estudos que comprovem que ele vai entrar aí como sendo os principais para poder fazer o diagnóstico. O eco transtorácico, o que a gente vai ver mais na frente ali nos algoritmos que a gente tem é que os grandes estudos, principalmente a maioria desses slides aqui e dos organogramas, a gente acha no guideline da Sociedade Europeia de 2019. Então, o que a gente vai ver mais para frente é que eles indicam fazer o eco transesofágico, não é a nossa realidade no dia a dia. O eco transtorácico ele vai nos dar bons achados, né? Mas o organograma que ele coloca mais para frente é o eco transesofágico. O eco transtorácico, então, tem um valor preditivo negativo de 40% a 50%, então, um resultado negativo não posso excluir embolia pulmonar. Lembrando que outras patologias podem causar sinais de sobrecarga de VD ou disfunção de VD, né? Por exemplo, algum paciente com a pneumopatia já crônica, que tem uma PSAP mais aumentada, pode causar uma disfunção de VD. Aqui nessas figuras a gente tem os dois primeiros, A e B, o eco, né, mostrando aí a dilatação do VD, o primeiro com um septo ventricular aí afinado, né, mostrando um VD grandão. O segundo, no B, a gente ainda vê o VD maior, né, com sinal aí aumentado em relação ao VE, e o C é uma anjo-TC, mostrando esse VD aí com sobrecarga. O sinal patognomônico de embolia pulmonar que a gente pode ver no eco transtorácico é a presença de trombos móveis nas cavidades direitas, no tronco e ou nos ramos da artéria pulmonar, igual a gente consegue ver nessas figuras aqui. Na figura A e B também é um eco que a gente consegue ver o trombo, e a figura C é uma anjo-TC também mostrando um trombo. Esse sinal tem uma alta mortalidade precoce, mas também está presente em poucos casos, 4% dos casos. Então, os estudos mostram que o eco é um exame obrigatório, todo paciente com suspeita clínica de embolia pulmonar com instabilidade hemodinâmica, nível de evidência C, mas não é obrigatório nos pacientes com suspeita de embolia pulmonar com estabilidade hemodinâmica, nível de evidência B. O Doppler de membro inferior como exame indireto aí para a gente pesquisar embolia pulmonar, já que 70% dos pacientes com TVP a gente achou, foi comprovada TEP,
tem uma sensibilidade maior que 90%, uma especificidade de aproximadamente 95%, né? O Doppler de membro inferior junto com o eco, a gente consegue fazer com o advento do ultrassom aí à beira-leito, né? A gente não precisa do especialista imediatamente para poder fazer essas pesquisas, a gente consegue fazer o point of care desses pacientes e posteriormente já começar o tratamento e posteriormente confirmar com o exame feito pelo ecocardiografista ou pelo ultrassonografista. Nessa figura aqui a gente tem a demonstração de como ficaria a trombose, né? O probe que a gente usa do ultrassom é o linear, então a artéria e a veia com ultrassom na posição normal tem um diâmetro igual. Quando você faz uma compressão, a veia colaba, né? Ela some praticamente. No paciente com TVP aguda, a gente tem uma veia que a compressão ela não muda de diâmetro, ela permanece com o mesmo diâmetro. Na TVP crônica, que é esse quadrinho do D, pode haver uma pequena compressibilidade aí a ultrassom, e na figura E é uma trombose recorrente, que também não altera o diâmetro aí, a compressão do ultrassom. Na figura do lado, a gente vê o Doppler sendo usado, né, ultrassom com Doppler, que mostra exatamente isso que a gente falou, a compressibilidade da veia ao ultrassom. Lembrando que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com outras patologias torácicas, né? Infarto, insuficiência cardíaca, pericardite, pneumonia, as pleurites, pneumotórax, dor musculoesquelética e as neoplasias. Aqui a gente começa a ver a estratificação de risco, né? Que é o PESE, que é uma estratificação de gravidade dos pacientes com embolia pulmonar, que nada mais é para a gente achar aqueles pacientes que têm baixo risco de morte nos próximos 30 dias. Então, a ideia aqui é achar o paciente com baixo risco, principalmente porque a gente vai ver no organograma mais para frente, que os pacientes de baixo risco, ele pode ser deshospitalizado mais rapidamente. Então, esse score de PESE, a gente avalia, também tem a versão original e a versão simplificada, né? A gente avalia idade, sexo masculino, câncer, insuficiência cardíaca, o DPLC, frequência cardíaca, pressão, frequência respiratória, temperatura, estado mental alterado e a saturação de oxigênio. E na versão simplificada, a gente vai avaliar somente 6 pontos aí, onde a versão simplificada vai de 0 ponto, ou seja, o paciente não pontua em nada, e maior ou igual a 1 ponto, onde pelo menos 1 ponto já coloca ele um PESE mais alto. E aqui a gente tem o risco de mortalidade desses pacientes, né, para a gente classificar ele em alto risco, intermediário, que a gente tem o intermediário alto, intermediário baixo, e o baixo risco. Então, o paciente tem estabilidade hemodinâmica, ele logo se encaixa no paciente com embolia pulmonar de alto risco, né? A gente não precisa nem olhar as outras coisas, ele já se encaixa no alto risco. O intermediário, baixo ou alto, vai depender aí se ele tem disfunção de VD ou se ele tem elevação de enzimas cardíacas, né? O intermediário alto, ele tem um PESE maior ou igual a 1, né, que a gente viu, ele tem que ter uma disfunção de ventrículo direito no eco transesofágico ou na angiotomografia e tem que ter enzima cardíaca alterada, positiva. E o intermediário baixo, ele tem que ter um PESE maior ou igual a 1, mas não necessariamente ele tem que ter disfunção de ventrículo direito ou enzima positiva, ele pode ter um ou outro. E o risco baixo, ele não tem nada, né? Geralmente, o paciente está estável, o PESE é 0, não tem disfunção de ventrículo e troponina provavelmente também vai vir negativa. Isso também a gente vai usar mais na frente para fazer os estagiamentos do tratamento. Então, o tratamento da fase aguda desse paciente é o suporte hemodinâmico e ventilatório, né? Oxigênio terapia e, se precisar de ventilação mecânica. Tratamento farmacológico aí da insuficiência de VD,
Lembrando que você não pode também encharcar esse paciente de volume, né? Tem que ponderar aí a ressuscitação, porque você já tem um VD aí que já está distendido, então, a depender de quanto você for administrar volume, você pode diminuir ainda mais esse débito. Uso de vasopressor inotrópico, a norepinefrina e a dobutamina, que vão agir como agentes inotrópicos aí do VD. Lembrando que a dobutamina, quando usada sozinha, ela pode piorar a hipotensão, então tem que ficar atento a isso. E o suporte circulatório mecânico, como ponte, né? O ECMO veno-arterial aí, ou outros suportes de circulação extracorpórea, como ponte até você melhorar esse quadro agudo de insuficiência de ventrículo direito. A anticoagulação pode ser feita com heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada, lembrando que a de baixo peso é preferida à não fracionada, porque ela tem o menor risco de sangramento e pode induzir menos a trombocitopenia. A heparina não fracionada, a gente usa a dose venosa, 80 unidades por quilo na dose de ataque, seguida de 18 unidades por quilo-hora. Subcutânea, 333 unidades por quilo de ataque, mais 250 unidades por quilo de 12 em 12 horas. Essa subcutânea aqui a gente usou muito na época do Covid, quando a gente estava em falta aí do Clexane, né? Então, a gente usou bastante. Lembrando que a gente tem que fazer o controle do PTTA aqui, para manter no nível terapêutico. E heparina de baixo peso, né? Noxaparina, miligrama por quilo de 12 em 12 horas. Alguns estudos já mostraram que o 1,5 miligrama uma vez ao dia também pode ser usado, com a dose máxima dos dois de 150 miligramas, e o Fondaparinux, menor que 50 quilos, 5 miligramas, 50 a 100 quilos, 7,5 miligramas, maior que 100 quilos, 10 miligramas, todos uma vez ao dia. Os anticoagulantes novos, né, que a gente tem, a pixabana, dabigatrana, rivaroxabana, né, tem como comodidade para o paciente aí, ser dose fixa, né, e não precisar de monitoramento de RNI, mas a droga mais estudada que a gente tem é o varfarin, né, antagonista da vitamina K, que pode ser usada na dose aí de 10 miligramas nos pacientes mais jovens, dose inicial, e uma dose menor que 5 miligramas nos doentes mais velhos, e aí você vai ajustando a dose conforme o RNI na faixa terapêutica, que tem que ser entre 2 e 3. Lembrando que você tem que manter a anticoagulação com as heparinas venosas ou subcutâneas aí, por pelo menos 5 dias, né, associado ao varfarin, e até você atingir esse RNI no nível terapêutico em 2 exames consecutivos. Tratamento de reperfusão. Aqui a gente tem a trombólise, né, que está indicada no TEP maciço, ou seja, no TEP com repercussão hemodinâmica, e os estudos interrogam ainda se os pacientes com TEP submaciço, com disfunção de ventrículo direito, tem benefício, porque aquele paciente que está estável hemodinamicamente, mas tem a disfunção de ventrículo direito, e provavelmente ele vai evoluir de forma desfavorável. Então, assim, a gente tem que avaliar caso a caso se ele vai ter benefício nesse sentido de fazer a trombólise. Os trombolíticos que a gente tem, alteplase, streptokinase e uroquinase, né? O mais usado no nosso meio é o alteplase, na dose de 100 miligramas em 2 horas, onde eu vou fazer 10 miligramas em bolos, seguido de 50 miligramas nas primeiras 1 hora e 40 miligramas na segunda hora. As contraindicações aqui são as mesmas contraindicações que a gente teria para trombolizar um infarto, né, com supra. Contraindicação absoluta, história de acidente vascular cerebral hemorrágico ou acidente vascular cerebral de origem desconhecida, AVC isquêmico nos últimos 6 meses, neoplasia de sistema nervoso central, politrauma, cirurgia ou traumatismo craniano nas últimas 3 semanas, sangramento ativo. O relativo, AIT nos últimos 6 meses, anticoagulação oral, gravidez ou primeira semana pós-parto, locais de punção não compressíveis, ressuscitação traumática, entre outros.
Outro tratamento de reperfusão que a gente teria é a embolectomia, cirúrgica ou percutânea, que está indicada nos pacientes com alto risco na vigência de alguma contraindicação ao fibrinolítico ou no insucesso terapêutico. Só voltando aqui no trombolítico, os estudos mostram que o benefício maior de se fazer o trombolítico foi nas primeiras 48 horas do início dos sintomas, mas que ainda a gente tem algum benefício até 14 dias do início dos sintomas, né, que diminuiu bastante a mortalidade. E, por último, o filtro de veia-cava, que está indicado no tromboembolismo venoso e que possui contraindicação absoluta ao tratamento com anticoagulante, embolia pulmonar recorrente, apesar da anticoagulação adequada, e como profilaxia primária nos pacientes com alto risco de tromboembolismo venoso. E aqui, então, a gente entra nas estratégias de tratamento. Né, não é muito a nossa realidade, né, o paciente chegar para a gente só com TVP no CTI, mas eventualmente pode aparecer. Então, o paciente com suspeita de TVP, a gente vai partir para aquele score de Wells, né, a probabilidade pré-teste. É baixo ou improvável, menor que 2, vou pedir um dedímero. Dedímero negativo, ele afasta TVP. Veio positivo, eu posso lançar a mão de um ultrassom de membro inferior para me confirmar isso. Agora, a probabilidade pré-teste veio moderada alta, eu vou partir direto para o ultrassom. É negativo, repetir em 5 a 7 dias. Continua negativo, afasta TEP. Se for positivo, eu vou tratar. Ou se o ultrassom lá, logo na primeira vez que eu avaliei, veio positivo, a gente vai tratar esse paciente também. E aqui as estratégias de tratamento para TEP sem repercussão hemodinâmica e com repercussão hemodinâmica. A TEP sem repercussão hemodinâmica, a gente entra de novo lá naquele baixo, intermediário e alto, probabilidade. Então, baixo intermediário, vou fazer o dímero. O dímero negativo, eu não trato esse paciente. O dímero positivo, eu vou partir para anjo-TC. Sem TEP, não precisa tratar, mas TEP confirmada, trato. Agora, o paciente é de alto risco, eu já vou lançar a mão direto da anjo-TC. Sem TEP, vou procurar outras causas aí para a instabilidade do paciente, para o choque, e com TEP confirmada, eu vou tratar. Na suspeita aí, na verdade, no quadro de instabilidade hemodinâmica, aqui ele coloca que preferencialmente deve ser feito um eco transesofágico antes de tudo, né? Ou no nosso caso, um eco transtorácico. Mostrou disfunção de ventrículo? Não. Vou procurar outras causas também para o choque. Mostrou disfunção de ventrículo? Eu consigo fazer uma anjo-TC imediatamente? Eu tenho acesso a isso? Se não, eu já vou tratar esse paciente como sendo de alto risco, com a trombólise. Agora, eu consigo fazer essa anjo-TC com mais facilidade? Se sim, vou para anjo-TC. Positiva, vou tratar como de alto risco. Negativa, vou procurar outras causas do choque. E aqui, basicamente, ele junta todos os cenários, né, e principalmente o paciente de alto risco e o que a gente vai fazer com esse paciente de alto risco. Então, paciente instável hemodinamicamente, né, é alto risco, igual a gente viu lá, o único paciente que tem instabilidade hemodinâmica é classificado como alto risco, então ele vai para a terapia de reperfusão. O paciente de baixo ou intermediário risco, a gente vai avaliar 2 pontos. Vai avaliar o PESE, que a gente viu lá atrás, né? PESE maior ou igual a 1, que já é considerado aí de intermediário risco, ou uma disfunção de ventrículo no eco transesofágio e na anjo-TC. Se você tiver pelo menos um dos 2 presentes, ou o PESE maior ou igual a 1, ou uma disfunção de VD, você vai pedir a troponina. Troponina veio positiva, mais a disfunção de VD, ele é considerado risco intermediário a alto risco. Então, eu vou monitorizar esse paciente e vou considerar reperfundir. É o submaciço que a gente falou lá atrás, né? Ele está estável hemodinamicamente, mas ele tem PESE alto e tem uma disfunção de VD ainda. Então, é um paciente que provavelmente vai piorar.
Agora, pedir a troponina bem negativa, é classificado como intermediário e baixo risco, e eu vou hospitalizar e acompanhar esse paciente, a evolução dele. Agora, avaliei o PESE 0, e o paciente não tem disfunção de ventrículo, nem no eco e nem na angio-TC, é um paciente de baixo risco. Então, o que eu vou ver? O paciente precisa ficar hospitalizado por outra coisa? Ele tem um suporte familiar que vai conseguir acompanhar isso, vai conseguir achar os sinais de gravidade se ele piorar, e ele vai ter acesso ao anticoagulante? Se em pelo menos uma dessas perguntas você respondeu que não, você não pensa duas vezes e deixa esse paciente internado para fazer o tratamento. Agora, se todas essas perguntas você respondeu que sim, você pode mandar esse paciente para casa e deshospitalizar mais cedo. A taxa de letalidade, então, de tromboembolismo recorrente em pacientes que já tiveram embolia pulmonar é 2 vezes maior do que o de recorrência de tromboembolismo após uma TVP. Os anticoagulantes orais, eles são muito eficazes na prevenção do tromboembolismo recorrente, mas se a gente não consegue eliminar o risco de recorrência se o paciente parar de fazer o tratamento. O tratamento de embolia pulmonar deve ser feito por no mínimo 3 meses, lembrando que naqueles pacientes que você não consegue achar a causa do que levou à embolia pulmonar, você pode estender um pouco mais essa anticoagulação. E o paciente que fez o segundo episódio de embolia pulmonar, você pode usar essa anticoagulação por tempo indefinido e ir avaliando. Foram essas 2 diretrizes, inclusive tem uma diretriz nova de tromboembolismo venoso aí, que saiu esse ano, abril desse ano, fala muito de TVP, dos diagnósticos, mas é um artigo muito bom. E o guideline da Sociedade Europeia aí de 2019. Era isso. Muito bom, Rai. Muito, muito bom. Só dois pontos que eu queria colocar para os meninos aí, principalmente. Eles começaram a residência com a gente aí, a pandemia já estava em meados para o final, né? Com exceção da Ana, que entrou, acho que no meio da pandemia. Não dá para deixar de falar da hipercoagulabilidade, né, dos casos de trombose, de embolia venosa que a gente viu nos pacientes no pós-Covid. Como a gente era referência em pacientes Covid, a gente via muito paciente sair da fase grave, a fase aguda do Covid, tornava-se um paciente mais crônico, às vezes saía daquela instabilidade respiratória que a gente tinha e voltava muitas vezes com um quadro de isquemia aguda, seja ela no infarto, seja ela no AVC, ou até mesmo embolia pulmonar. Então, provavelmente, nos próximos trabalhos de atualização com relação à embolia, na tromboembolismo de uma maneira geral, o COVID deve entrar, como o COVID grave, no caso, como um dos fatores que a gente tem que afastar com um diagnóstico inicial de embolia, se o paciente teve COVID. Apesar que a incidência agora já está bem baixinha, graças a Deus a pandemia ficou para trás. Então, os casos graves, o COVID está circulando ainda, mas eu já não estou vendo tanta internação mais. E outra coisa você descreveu bem, o diagnóstico, como é que é feito, a suspeita. E lembrar que na nossa realidade dentro da terapia intensiva é o conjunto de sinais, sintomas e exame, Então a gente trabalha dinâmico. A gente tem que pensar que esses pacientes, o diagnóstico ele é dinâmico. A gente tem que pensar que você vai associar o exame físico, a história clínica, vai fazer um Doppler ali, nem um Doppler, um ultrassom de membros inferiores, muitas vezes o ultrassom à beira do leito, Você conseguir ver uma janela ali de um ventrículo direito dilatado com alta suspensão de TEP, vocês não conseguir transferir esse paciente para fazer um exame complementar, seja ele uma angio-TC, nós temos vários casos aí no Célio de Castro de pacientes que a gente trombolizou apenas com ultrassom, A gente fez um eco e beira de leito com alta suspeição, o paciente piora, de repente a gente viu um ventrículo dilatado à direita, a gente já conhecia esse ventrículo direito previamente,
a gente trombolizou, os pacientes saíram bem, né? Então, não é raro, não. Nosso CTI, a gente está vendo aí, pelo menos nos últimos 2 meses, eu me lembro de cabeça de uns 4 casos que tivemos sucesso na trombólise, né? Então, eram essas 2 colocações. A turminha está frenética hoje nas dúvidas aí. Rai, vamos lá. Vem o Vaguinho primeiro aí, ó, existe uma relação entre o valor do dímero, dedímero e tromboembolismo venoso. Rai, você quer começar? Alguém mais aí quer falar? Não, os estudos não mostram nenhum valor que fale Relacionado. mais a favor ou não. A questão é se é Exatamente. positivo ou negativo. Mas mesmo assim, a gente viu que o dímero positivo, devido ao valor preditivo positivo dele ser baixo, não é ele sozinho que vai me dar o diagnóstico de embolia pulmonar, né? E a gente viu isso muito bem no próprio Covid, né, Rai? Tanto que lá no início, nosso protocolo, a gente estava pensando se anticoagulava ou não todo mundo, porque pedia dímero D na admissão, Na admissão, e e vinha a alterado na maioria, maioria. exatamente, a maioria dos pacientes COVID vinham com alteração do dímero D, tanto que no nosso protocolo institucional, a gente inclusive tirou o dímero D da admissão, né? A gente não Sim. fazia mais. E o que a gente viu lá é que Inclusive, o antes de próprio ter estado Covid inflamatório. mesmo, né? Oi? Naquela época que tinha um tanto de doente que não tinha Covid ainda, né? Que a gente custou a ter um Covid positivo, a gente já via esse comportamento, né? Já era uma coisa prévia das doenças, né? Sim, Sim. é um estado de inflamação, né? Então, o próprio COVID já causava aí esse aumento do dímero, né? Então, é por isso que é importante a gente pensar nas outras causas aí que podem elevar o dímero e não ficar só focado. Claro que a gente tem que pensar na embolia pulmonar, né? Mas tem outras coisas a se pensar aí para chamar a atenção de embolia com outras doenças, né? Perfeito, perfeito, Rai. A Alice Soares, a Alice em Assunção está com a mão levantada. E depois a gente vai para as outras perguntas do chat. Fala, Alice, com a gente, meu bem. E aí, gente? Ai, uma das melhores, acho que não, a melhor aula que eu já vi. Foi muito bem estruturada, sem dúvida. Obrigada, Alice. Eu brinco com o Luigi que quando eu vejo TEP de alto risco em outros hospital do SUS que eu trabalho, minha vontade é de levar todo mundo para o metropolitano, que eu acho que é o nosso potencial de risco, de trazer o paciente, é porque a gente tem muita arma no metropolitano para fazer isso. Ele sabe isso, que eu já pedi resgate para ele, para muita puérpera, que a gente não conseguia fazer nada. 3 coisas assim que eu acho que a gente deixa muito é que o metropolitano tem uma capacidade gigante de colocar fio de veia cava, talvez um dos únicos hospitais no SUS hoje que a gente consegue, e a gente indica mal, e eu acho que não é nosso problema como médico. Até a galera da vascular tem muita dificuldade de chegar num consenso, né? A gente não tem muita indicação, mas não tem muito, as pessoas não têm, mas eu acho que a gente deveria indicar mais, porque não é incomum a gente ter o paciente com TEP que a gente não consegue anticoagular, e a gente não tem uma ferramenta de mensuração do impacto que está tendo na nossa terapêutica, essa falta de anticoagulação do doente. Então, eu Só acho que se lembrando, tem... Alice, só falando já do fio de veia cava, te interrompendo, só para fazer um comentário para os meninos aí da residência, que lembrar que o fio de veia cava é para evitar que o tromboembolismo tenha recorrência e piore. Ele não faz parte do tratamento da fase aguda do êmbolo que já está lá no pulmão, né? Então, ele é para evitar uma recorrência da embolia pulmonar. Beleza? Desculpa, Alicinha, pode... Não, perfeito. Então, eu acho que o que eu ia falar era exatamente isso. Você acha que seu paciente tem prognóstico de sair do CTI, já indica ele que ele não vai conseguir em nenhum outro lugar aquilo. E aí saiu um estudo agora novinho falando, né, que a recorrência, os pacientes que fazem recorrência, normalmente, eles são de 3 a 30%, é muita coisa maior, é um número muito grande, de 30% maior na população geral de ficar recorrendo. Então, se ele não tem condição de anticoagular, e mesmo que você não veja TVP, né, pode estar ali em bacia, em veia que a gente não vê, eu acho que indicar ele, só para a gente não esquecer, porque eu mesmo esqueço muito até de pensar, e é igual o TEP, você não pensa. Outra coisa eu tive uma paciente que o Luiz me jogou para trombolizar ela num sábado, porque eu cismei que eu queria trombolizar, ele mandou no meu colo, falou tromboliza. E eu acho que
pensar no paciente com baixo risco ou com alto risco é muito fácil, o difícil é o intermediário baixo ou intermediário alto risco. Eu acho que o nosso papel é entender quem que é o intermediário baixo e quem que é o intermediário alto, porque essa que vai ser a mudança da terapia fibrinolítica. E aí, jogar no PESE, ok, mas tem algumas coisas que foi essa paciente que o Luiz, que eu tenho muito orgulho de falar que foi trombolizado, que a paciente saiu sem disfunção de VD, 10 dias depois, o paciente saiu sem oxigênio. O paciente que estava no catéter A1 conseguiu sair, mas saturava aos mínimos esforços. Esse paciente não pontua no PESE. Esse é um viés do PESE muito grande que entrou nos novos estudos que indicaram o fibrinolítico. Então, se o paciente tem qualquer grau de saturação, de cansaço, ele caiu no nível dele, não muda a mortalidade, mas você está falando em tirar um paciente totalmente dependente de O2 o resto da vida por hipertensão pulmonar ou não. Esse paciente ele vai pontuar como se ele fosse PESE, se ele tiver uma alteração de VD no eco, você está autorizado a trombolizar, pesando risco-benefício. É só uma coisa assim que eu acho que a gente tinha que pensar, que é uma coisa que o Luiz sempre teve sensibilidade de ver e de ponderar na trombólise. E outra coisa é a trombólise na TEP, que talvez é a única que a gente está bem indicada e que a gente faz curtinho, 15 minutos, porque a gente teve um caso agora, no CTI 4, todo mundo achou super bem trombolizado, mas foi trombolizado em 2 horas. Então, se você tem a chance de resgatar o paciente aí dentro da PCR, você não resgata se você faz a sua intervenção errada, você angaria risco sem trazer benefício para o doente. Só isso. Ótimo, excelente. E só lembrando aí, Alicinha, que é essa paciente mesmo que a gente discutiu no sábado lá, quem me conhece sabe que eu sou muito invasivo nas condutas, né? Eu sou muito daquela linha que eu acho que a gente tem que pecar pelo excesso, apesar do alto risco ou risco intermediário. Então, se pensou em TEP, você tem um ventrículo direito no seu ultrassom que está dilatado e não tem outra causa na sua cabeça, tem que trombolizar. Tá? Eu acho que se não trombolizar, o paciente vai morrer. Né? E se eu trombolizar, existe a chance dele não morrer. Então, por isso que aquele dia eu te falei, tromboliza e fecha os olhos, vamos ver o que acontece. Paciente de pré-alta e foi embora sem precisar de oxigênio uma semana depois, né? Enfim, eu tenho essa paciente marcou. Mas essa aí foi mérito seu, né, mocinho? Ainda bem que era você que estava lá. Né? Então, tem uma pergunta aí da Nath que eu estou tentando ler aqui, mas está grande até para minha tela. Vamos lá. Paciente que tem diagnóstico de TEP pela clínica, alta suspeita na UPA e é indicado anticoagulação. Isso é uma afirmativa. Em quanto tempo ainda é válido fazer propedêutica para confirmar anti-TC e o eco transtorácico? Ela ainda coloca ou o início do anticoagulante demora para ter melhora clínica e mudança do exame de imagem. E aí, meninos? Essa eu vou ajudar vocês aí, Nath. Se você suspeitou, está lá na UPA, você suspeitou de TEP, trombolizou o paciente, se você transferiu esse paciente, muito provavelmente a gente vai fazer um exame de imagem de anjo-TC sim, de um eco transtorácico sim, porque a trombólise não necessariamente ela vai dissolver totalmente aquele coágulo, aquela obstrução. Então, pode ser que a gente consiga ainda visualizar no exame de anti-TC. E tempo não tem, igual a Rai falou aí mesmo. Se você tem um benefício de trombolizar um paciente com até 14 dias de início dos sintomas, é sinal de que você pode ter outros trombos aí nessa mais tardio. Mesmo você tendo trombolizado ele na UPA ontem, por exemplo, ele chega para a gente hoje, ou 48 horas depois dentro do CTI, que é a nossa realidade do Célio de Castro. E não raro lá... Luiz. Fala, Zé. Então, boa noite, gente. Com relação à trombólise, não tem um tempo pré-determinado para falar assim, trombolizou, vai ter TEP, não vai na anjo-TC. Isso não tem. Tem paciente que você faz trombólise e você consegue diagnosticar a TEP. Tem paciente que faz trombólise e não diagnóstico. Lá no CTI nosso 4, 231, paciente H. Quem puder ver, veja. Trombolizou sem nada. Mas, assim, anticoagulei. Aí, geralmente, são 14 dias para fazer um anjo-TC. Tem paciente que não tem condições clínicas de descer para um anjo-TC, não consegue abaixar a cabeceira. Então, você vai anticoagular, geralmente são 14 dias. Passou 14 dias, você faz um anjo-TC e não tem nada, não vai querer dizer nada. Mesmo que não tenha, não pode afirmar que não teve. Então, são geralmente para trombólise, não tem tempo, e para enoxaparina, 14 dias.
Perfeito, Zé. A Nath ainda emenda a pergunta, e se a dose de enoxa máxima é 150 dias ou 150 doses a cada 12 horas? É 150 150 dias. 150. É dia, tá, Tem a- Nath? Dia. É. Isso. Não é por dose não, menina, é por dia. Porque a gente vive fazendo 80 bid. Mas 80 bid pode, né? 160, mas você fazer mais do que isso é perigoso, tá? Não faz, não. Porque 180, 150, ou você fazer 80 de 12 em 12, você está fazendo para o paciente super obeso, provavelmente. Né? Então, isso aí não tem tanto perigo. Agora, você fazer 150 bid, que eu já vi, viu? Não é pergunta boba, não. Eu já vi isso aí nessas estradas da vida aí, mas não faz, não, tá? Tenta respeitar os 150 dia. Aí vem outra pergunta sua, Nath. Paciente estável em uso de O2 com desmame lento, em quanto tempo, em média, melhora da hipoxemia? Se permanecer até 14 dias e tiver disfunção grave de ventrículo direito, tem indicação de trombólise? O Zé até respondeu isso aí já com relação à trombólise. Né? Sim, se você suspeitou, teve um quadro agudo de TEP, e aí 14 dias já está anticoagulado, teve um novo quadro, se você está suspeitando de um novo quadro de embolia pulmonar, sim, você vai trombolizar mesmo com alto risco, estando anticoagulado. E a hipoxemia, Nath, não tem nada descrito com relação à melhora dessa hipoxemia a curto ou longo prazo. A gente sabe que o paciente, igual a Alice falou mais cedo, aí nós trombolizamos lá no CETK, uma trombólise grave, sabe? Um paciente que estava instável hemodinamicamente, inclusive, e esse paciente saiu com 10 dias sem oxigênio. Então, isso depende do quadro, do tamanho do embolio, né, do comprometimento pulmonar, das comorbidades do paciente, às vezes já é um pulmão doente previamente. Então, é multifatorial, não tem uma receitinha de bolo para isso, não. Agora veio a Daniela aí perguntando, última aula, aí vem com a tal da ECMO, a nossa Rai vai falar de ECMO dos infernos. O Juarez é dessa aula para vocês. Vocês adoram. Juarez, eu especialista em ECMO. Pois Cadê ele? Então, o Juarez agora está dormindo, ele disse que trabalha. Mas vamos lá, a indicação de ECMO seria apenas como ponte para embolectomia ou tem outras possibilidades de ECMO ser ponte? E aí, turminha, é muito controversa a ECMO ainda, é novo, é um tratamento que teve evidência, mas não é evidência, nós vamos falar assim, ficou em evidência mais do que evidência literária. Ele teve mais evidência relacionada agora na pandemia, nos pacientes com hipertensão pulmonar, com pacientes com fibrose pulmonar. Mas o tratamento propriamente dito, eu tenho minhas dúvidas na experiência que eu vivi aí durante a pandemia. Né? Eu acho que é ponte, sim, né? A ECMO se mostrou para a gente que foram tentativas desesperadas da gente tentar salvar paciente com hipertensão, ou no caso, que estavam hipoxêmicos ou com acidose refratária. Mas na embolia pulmonar, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu gostaria que os universitários aí dessem opinião, porque não tem muita coisa na literatura falando para a embolia pulmonar. A Alicinha até abriu a câmera dela aí, que ela está estudando isso compulsivamente. Se quiser completar aí, Alice. Tem evidência, gente. O UpToDate deixa isso, eu acho que muito claro, falando que a gente está precisando de mais evidência para fazer recomendação forte, considerando o custo da intervenção e o potencial benefício incerto. Eu não entendi, Alicinha. Tem evidência falando sobre isso? Sem evidência que me... Não tem, né? Não, sem evidência. Está sendo investigado, mas considerando o custo da intervenção com potencial benefício incerto, eles colocam como terapia alternativa. E sem falar, Dani e turma, que é muito invasivo. ECMO é uma coisa muito agressiva. Invasivo até para o Luiz. Não, pois é. E olha que eu gosto, né, gente? Olha que eu gosto de alisar, traqueostomizar todo mundo, né? Só que a ECMO eu fico com medo, porque às vezes que eu presenciei, né, os meninos sabem aí, vimos pacientes saírem, mas foram poucos, né? Então, os pacientes que entraram em ECMO e que eu vi sair
saíram bem, alguns, mas outros saíram mais ou menos, mas a grande maioria não saiu, né? Então, não sei se era o tempo que a gente estava indicando, que era um tempo tardio, ou não sei falar, mas igual a Alice falou, na literatura eu não achei nada ainda publicado que defenda a ECMO como alternativa de Mas assim, tratamento. Luiz, eu acho que interrompendo de novo, eu acho que se tem disponível no serviço, tem profissionais disponíveis para intercorrência, tem enfermeiro 24 horas pelo paciente, tem técnico de enfermagem, não é realidade nossa, não é. Mas falando num serviço privado. Se a gente tem tudo isso, num paciente que tem indicação, tem que fazer. Pode sair? Pode não sair, também não pode sair. Mas o paciente que sai um 1% que sai justifica. Então, assim, eu já vi paciente sair, eu acho que... Isso é muito controverso, né, Zé? Eu entendo a sua Sim, mas colocação, a opinião de especialista conta, né? Não, o especialista é uma conta, evidência menor. Não, mas conta mais para vender o produto também, Zé. Entendeu? A gente sabe que isso é um mercado, claro. É longe de mim fazer crescendo. merchandising para qualquer coisa, mas assim, Exatamente. não tem conflito de interesse nenhum. Mas eu não, indicaria. Eu sei indicaria, eu sei que indicaria, mas eu tenho minhas dúvidas, porque eu vou te falar... No Barreiro, não. Não. Infelizmente, a gente não tem como bancar. Mas eu acho que se tem um serviço para isso, deveria fazer. Não, mas aí como ponte. Mas com a mortalidade, eu já tenho receio, quando a mortalidade é muito alta para um procedimento, a gente não deve indicar intempestivamente. Né? Intempestivamente, no sentido assim, a gente sabe que o paciente tem indicação, mas a mortalidade, na última publicação que tem relacionada à ECMO, era uma mortalidade maior de 80% dos pacientes que faziam. Sim. Então, eu não indico um procedimento cujo a mortalidade é maior de 80%. Você está entendendo a diferença? Mas se você estiver num centro que tem pessoas responsáveis, que vão dar conta, que vão responder a interconsulta, intercorrência, eu acho que vale a pena sim. Eu prefiro esperar a publicação de trabalhos que comprovem que tem efeito benéfico, que isso não existe. Não, entendo, então... mas assim, o caminho nosso hoje, vamos pensar em 2000. 2000, sim, ninguém falava sobre isso. 20 anos depois, tá mudando, né? Sim. Então, eu acho que assim, a gente pode ser pioneiro também nesse assunto, né? Lembrando que a ECMO entrou em evidência por causa da pandemia. Se não fosse a pandemia, claro, não teríamos ECMO, não estaríamos nem conversando sobre esse assunto. Claro, igual lá no Mater Dei, tinha 3 ao mesmo tempo. Hoje em dia não tem nenhuma, imagino, né? Não estou lá, mas imagino que não tem nenhuma mais. Eu acho que assim, é caro, é muito caro, nenhum plano estava autorizando, mas é algo a se pensar. Tem gente que saiu andando, como você mesmo falou. Né? Não, eu concordo aí, mas eu não indicaria, não. Eu acho que está individualizar, né, Luiz? Exatamente. Eu acho que é longe da realidade que a gente tem, é um tratamento muito longe. Caro. É uma pergunta só boa. Gastando ATP, obrigado, viu? Polêmico, né, José? Não, mas que é uma conversa boa. Sempre é polêmico. Um assunto para uma aula, inclusive, né? Então, sempre polêmico. Então tá, tem uma outra perguntinha da Ana aqui, ó. Existe benefício da trombose paciente estável, risco intermediário? Eu acho que a gente acabou respondendo. Alice respondeu, né? Sim, né? Eu acho que se você pensa em TEP, um paciente alto risco, no caso, risco intermediário, mas está no CTI pensando em TEP, você tem que trombolizar sim, tá? A Dani pergunta mais uma vez, é indicado manter rivaroxaban, xarelto, nos casos recorrentes de TEP, ou troca por outro? E aí, Alicinha, quer responder essa para nós? A sorte é que eu estudei TEP esses dias, senão eu estava passando vergonha. Mortalidade maior, né, nesse perfil de pacientes. Antes a gente nem fazia anti-TC nesse paciente, porque a gente sempre vai achar algum trombinho distal, e aí isso então não tinha impacto em anticoagular esse paciente a longo prazo. Tanto é que daí não vem fazer anti-TC para todo mundo, porque se a gente fizer anti-TC para todo mundo no CTI, você vai pegar trombo distal em todo mundo, nem todo mundo você tem que anticoagular. Mas quem você sabe que é recorrente,
antes tinha-se a ideia que não, mas a gente tem publicação recente do ano passado falando que esse perfil de paciente tem, sim, maior risco de fazer trombose recorrente, de fazer um TEP com repercussão e com PESI alto nessa galera hoje. Evidência fraca, mas com forte recomendação de se anticoagular, mas evidência fraca. Então, entra aí um 3A de recomendação. Isso, Dani. Ou seja, não precisa mudar, não, né? Ainda mais que o custo é maior. A gente está falando de Xarelto, né? Você não vai conseguir outros anticoagulantes aí com um preço acessível para o nosso público, né? Até o doutor Fábio Bordini está aí agora, chegou aí, pode nos ajudar se estiver falando besteira aqui, mas se o paciente está usando Xarelto, ele fez TEP em vigência do uso de Xarelto, eu não vejo, não sei, né, na verdade, nada de nenhuma descrição que eu tenho que mudar o tipo, o mecanismo da anticoagulação. Tem alguma coisa, você sabe, Fábio, você tem que acrescentar isso aí? Ainda não há embasamento científico que justifique isso. É como mudar a IECA para o BRA, BRA para o IECA. Exato, você mantém, né? O importante é manter a anticoagulação. Nós não temos muito embasamento. Mas pergunta interessantíssima, né? Exatamente. Na hora que você entrar no UpToDate, vai estar lá, a primeira coisa vai estar assim, what's news sobre isso? Porque foi lançamento assim, do ano passado, não tinha isso no UpToDate até então, eles colocavam para você não anticoagular. Eu vou bater no C por causa desse UpToDate, menino. Medicina intensiva a gente aprende em livro. Exatamente, filha. Larga esse UpToDate aí no bolso da sua casa. Ô, Luiz. Vem o Zé. Medicina intensiva a gente aprende na vida, tá? Desliga o fone do José. Livro ajuda. Eu vou bloquear o Zé na próxima, viu, Rai? Desliga o fone dele. Intensiva na vida. Eu preciso que você abra esse vídeo aí, que eu quero ver onde é que você tá. Não, Zé. eu tô feio. Não, você tá feio. Não, uma Paula está na lista, entendeu? Terapia intensiva é na vida, não é em livro, não. É na vida, tô sabendo, viu, José Marcos? Eu tenho que ouvir isso na corrida de leite. Quando eu falo do UpToDate, ele manda eu rasgar o UpToDate e ler o livro. Exatamente. Beleza, então, turminha. Querem acrescentar mais alguma coisa aí, doutor Fábio, turma? Zé, você tem que abrir a tela aí para a gente ver seus olhos azuis. Beleza, turma. São 9h05. Uma aula, assim, né? Um tema excelente, Rai. Eu completo aí, concordo com a Alice, com uma aula diferenciada, acrescentou muito para a gente aí. Olha lá, o Zé resolveu mostrar a cara inchada dele. Ó. Muito bem, Zé. Obrigado. Cadê ele? Deixa eu ver. Apareceu. Tá vendo, Zé? Muito bem. Obrigado a todo mundo aí pela contribuição, pelas perguntas. Semana que vem tem mais, tá, turminha? Valeu, Rai. Obrigado, Alicinha. Tchau, gente. Boa noite. Zé, obrigado. Boa noite, gente. Excelente, Rai. Amei. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.